celebrado um acordo de cooperação técnica entre a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, Governo do Estado e Governo Federal, OIT, Governo Federal, que vai permitir o diagnóstico do trabalho escravo no Maranhão e a implementação de políticas públicas efetivas de combate. A pesquisa será financiada pela OIT. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Jorge Cerejo, supervisor de combate a violações humanas do Estado. Bom dia. Bom dia, Carla. O Maranhão costuma aparecer nacionalmente como um estado que há muitos trabalhadores em situações iguais de escravo. Essa pesquisa, quais são as expectativas para ela? Vai mostrar realmente que o Estado está numa situação delicada em relação a esse assunto? Na verdade, é importante destacar que o trabalho escravo é uma realidade no Brasil e no mundo, né? Hoje, a OIT estima que 21 milhões de pessoas no mundo são vítimas do trabalho escravo. No Maranhão, de 95 a 2015, quase 50 mil trabalhadores resgatados do trabalho escravo, e no Brasil, no Maranhão, mais de 3 mil, né? No Brasil, 50 mil, no Maranhão, 3 mil. Então, essa é uma realidade que nós temos de resgates oficiais, os grupos móveis de fiscalização, e a pesquisa ela visa aprofundar essa dimensão para além desses grupos móveis de fiscalização, que são grupos que atuam anualmente nos resgates, mas que atuam de forma um pouco deficitária em razão de déficit de pessoal, orçamentário. E a pesquisa ela vai ter uma radiografia, vai nos possibilitar ter uma radiografia sobre as condições de trabalho no Maranhão, as condições de trabalho forçadas, jornadas exaustivas, condições degradantes, restrição da liberdade em razão de dívida contraída, que são esses elementos que caracterizam o trabalho escravo no Brasil hoje, né? E a perspectiva é que nós tenhamos um diagnóstico aprofundado para que o Estado possa direcionar suas políticas públicas de forma mais efetiva. A pesquisa, o tema diz que é difícil de identificar, difícil de provar o trabalho escravo. Como é que essa pesquisa vai ser feita para chegar a esses pontos, verificar se há trabalhadores escravos ou não? Vai partir do pressuposto desses 4 elementos que eu falei, mas serão pesquisas domiciliares, né? Um instituto de pesquisa chamado IPC, que é o Instituto de Pesquisa das Nações Unidas. Ele vai fazer uma pesquisa domiciliar e vai fazer coleta de entrevista direta com trabalhadores. E a partir dessas entrevistas, ele irá diagnosticar, a partir desses elementos que compõem o conceito de trabalho escravo, a situação em que essas pessoas se encontram. E aí formar uma estimativa de trabalho forçado, jornadas exaustivas aqui no Maranhão e, de certa maneira, no Brasil, né? Tendo uma radiografia do Maranhão, também do Brasil, sobre essas questões. Identificado, a partir dessa pesquisa, para quem vai ser direcionado? Quem é que vai combater? Então, existe no Maranhão, nós temos avançado aqui no combate ao trabalho escravo e também no Brasil nos últimos anos, mas aqui no Maranhão, especificamente de 2015 para cá, com o fortalecimento de uma comissão estadual de erradicação do trabalho escravo, que une os órgãos que atuam nesse combate. Mas essa pesquisa não só é para essa, e também vai ter como partícipe essa comissão, mas todos os órgãos que atuam no combate ao trabalho escravo, na fiscalização, na repressão, mas também nos órgãos de prevenção, como os órgãos do Estado e os demais órgãos que atuam no sistema de justiça para combater esse gravíssimo crime contra a humanidade que é o trabalho escravo. Tu acabaste de dizer, gravíssimo crime, mas geralmente quando a gente acompanha que trabalhadores foram resgatados, o máximo que a gente vê é multa e punição de pagamento dos direitos trabalhistas para esses trabalhadores por parte do empregador. Não há previsão de pena, de restrição de liberdade para essas pessoas que cometem esse tipo de crime? Sim, na forma do Código Penal, essas definições que eu trouxe de trabalho escravo, elas são trazidas do Código Penal, né? No artigo 149 você tem esses 4 elementos que caracterizam o trabalho escravo, e eu quero até repetir para sedimentar esses conceitos, que é o trabalho forçado, a jornada exaustiva, as condições degradantes de trabalho e a restrição da locomoção em razão de dívida. Esses 4 elementos aqui no Brasil constituem o trabalho escravo e que inclusive avançou em relação a alguns países. Inclusive nós temos uma grande ameaça hoje, que é a tramitação de projetos no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que querem rever esse conceito, né? Querem tirar desse conceito jornada exaustiva e condições degradantes, justamente esses conceitos que mais trabalhadores são resgatados sob essas condições, né? Então, a grande perspectiva é que a gente possa avançar para que não possa haver um retrocesso no combate ao trabalho escravo no Brasil. Mas, de fato, você levantou algo importante, porque existe uma diferença muito grande, né? Os órgãos de fiscalização e que atuam na repressão ao trabalho escravo do ponto de vista laboral, multam, instituem condenações administrativas, judiciais, trabalhistas,
mas existe um gargalo também do ponto de vista da condenação criminal. E a pena é uma pena de reclusão, né? Eu acho que nós temos que realmente pugnar pelo avanço também das condenações, porque, de fato, não me parece que, pelo menos no Maranhão, haja nenhum escravocrata preso. No Maranhão, existe alguma área que precisa ter mais atenção nessa pesquisa? Alguma das regiões onde mais se tem trabalho escravo? Essa pesquisa vai utilizar como insumo uma pesquisa que já está em curso, que é o RAIS, que é a Rede de Ações Integradas para Combater a Escravidão, que ela vem sendo realizada pelo Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos do Maranhão e pela Comissão Pastoral da Terra, de forma qualitativa, né? Para entender de forma qualitativa essa dinâmica das relações de trabalho escravo no Maranhão, né, socioeconômicas. Então, ela atua lá na região do Bico do Papagaio. Então, a pesquisa que a OIT e o governo do Maranhão, o governo federal, vão empreender aqui no Maranhão, ela pega essa base de dados, mas também pega outros elementos que possam subsidiar o avanço, por exemplo, os dados que já estão colacionados pelo Plano Mais IDH. Vai nos fornecer elementos também para entender essa dinâmica. Mas de modo que a pesquisa ela possa avançar para todas as regiões do Estado, inclusive para regiões que nós não temos uma dimensão de que maneira o trabalho escravo ele é realizado, como, por exemplo, na Baixada. Ok, conversando com o Jorge Cerejo, eu te agradeço pela participação aqui no Bom Dia Maranhão. Eu agradeço e gostaria só de fazer um chamado à população para dizer que o trabalho escravo hoje é uma realidade no Brasil e no mundo e que nós temos que atuar juntos no combate a esse gravíssimo crime contra os direitos humanos. Obrigada.